Até 80% de desconto nos melhores cursos é só hoje. Pablo Spire, Samidana, Rodrigo Constantino, Cris Arcangeli, João Kepler e os melhores professores do mercado estão te esperando para te ensinar. Aproveite a Black da New. A PEC fura-teto continua causando preocupação no mercado financeiro devido à responsabilidade fiscal. O relator do orçamento, deputado senador Marcelo Castro, disse que o Congresso precisa aprovar a emenda constitucional até 10 de dezembro, para não atrapalhar o planejamento do orçamento para o ano que vem. E sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o economista-chefe da Sara Invest e professor do INSPER, Alan Gani. Professor, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia a toda a bancada e a todos que nos acompanham. Agora, professor, a gente está percebendo que está havendo um embate travado dentro da própria equipe do futuro governo, né, do governo de Lula. De um lado, a gente tem Gleisi Hoffmann dizendo que falta articulação no Congresso para discussão e aprovação dessa PEC. De outro, a gente tem um senador, Jacques Wagner, que diz que não, que é preciso sinalizar quem vai coordenar a equipe econômica para que essa proposta avance. Na sua opinião, professor, a indicação de quem vai ser o ministro da Fazenda, do Planejamento, pode acalmar o mercado e fazer com que essa PEC avance com mais facilidade? Lívia, perfeita a sua pergunta. Esses temas, eles estão interrelacionados. E por quê? Porque o ministro da Economia é que vai dar o tom de toda a responsabilidade fiscal daqui para frente. Então, se tiver lá um ministro como o Henrique Meirelles, o Pércio Arida, muito possivelmente acalmaria o mercado, porque haveria uma sinalização forte de um comprometimento fiscal. Agora, tudo indica que o nome será o Fernando Haddad. E nesse caso, a gente sabe que o Fernando Haddad nem economista ele é, né, de formação. E aí não teria esse comprometimento mais liberal, mais pró-mercado, e aí a PEC da transição ficaria mais gastadora, né? Abriria mais espaço para furar o teto. Então, são temas bastante interligados. Vamos então à pergunta agora da Amanda Klein. Oi, Alan Gani, bom dia. Bom o que dia, foi Amanda. anunciado ontem, né, uma perspectiva de, por exemplo, anunciar o Fernando Haddad na pasta da Fazenda, no Ministério da Fazenda, e o Pércio Arida no Planejamento. Isso foi muito bem recebido pelo mercado. A Bolsa subiu quase 3%, 2,75%, o dólar caiu mais de 1%. Você acha que essa dobradinha seria suficiente para acalmar o mercado por tempo mais longo e para passar uma sinalização dos dois lados? O Fernando Haddad, vários emissários e interlocutores têm conversado com a gente de mercado financeiro, apontando no sentido de que ele tem compromisso, sim, com a responsabilidade fiscal, ele não tem essa visão mais perdulária, mais gastadora, atribuída a alguns ministros do governo Dilma, por exemplo. A reação ontem, Amanda, no mercado financeiro, em parte o Pércio Arida deu sim uma acalmada, mas eu não vejo que o nome do Fernando Haddad ajudou a melhorar os fundamentos do mercado financeiro ontem. Houve também melhora no setor externo, né, no cenário internacional, e também houve um não comprometimento, mas uma sinalização de que não seriam 4 anos de gastos fora do teto, e sim 2 anos. Então, isso deu uma acalmada ao mercado. Mas eu vejo que foi muito pontual. O nome do Fernando Haddad não é um nome que traz uma credibilidade junto a empresários e juntos a investidores. Eu tenho bastante contato com esse pessoal, converso com esse pessoal quase que diariamente, e o nome do Fernando Haddad não é tido como um nome ligado à responsabilidade fiscal, um nome técnico, um nome que vai ter este comprometimento. E o Pércio Arida, no planejamento, a gente sabe que o Ministério do Planejamento não tem o poder do Ministério da Economia. No final das contas, ele vai ficar subordinado ao Fernando Haddad. Então, assim, o que eu vejo é um nome de peso na economia seria fundamental para acalmar o mercado. O mercado deu uma acalmadinha ontem
mas por outros fatores. E veja, os patamares ainda de dólar e de taxas de juros futuras continuam ainda muito elevados. Professor, agora a pergunta é de Roberto Mota. Bom dia, professor. Eu tenho visto recentemente, acabei de ver agora de manhã, manifestações de muitas pessoas que aparentemente votaram no PT para tirar o Bolsonaro, mas agora estão surpresas ao descobrir ou redescobrir que as ideias do PT são muito precárias para a economia, né? Para usar um eufemismo. A pergunta que eu lhe faço, e eu sei que não é uma pergunta fácil, mas o senhor acha que existe algum cenário em que um governo do PT não represente um retrocesso econômico para o país, do ponto de vista dos fundamentos, aumento de gastos, irresponsabilidade fiscal e avanço do Estado? Mota, bom dia. Antes mesmo dessas eleições, eu vinha batendo numa tecla que não seria um governo pragmático, que não seria aquele PT ao centro, que foi mais ou menos de 2003 a 2005. E como é que eu cheguei a essa conclusão? Olhando para 2003 e 2005, aquele liberalismo, aquele pragmatismo, ele foi um pragmatismo de ocasião. Simplesmente para poder governar. Você se elege com o povo, mas dificilmente você governa sem o mercado. Se você perder o controle do mercado financeiro, começa a ter efeitos sobre a economia real. Então, eles precisavam daquele aval liberal naquele momento. E aí, a partir de 2005 até 2016, foi um governo desenvolvimentista, foi um governo gastador, foi um governo que se abandonou o tripé macroeconômico. Então, dificilmente a gente vai ter esse cenário. Eu não acredito nesse cenário de um governo do PT mais austero do ponto de vista fiscal. Pelo contrário, ainda mais num cenário internacional bastante complicado, diferente lá de 2003 a 2008. E as sinalizações do José Dirceu, do Guilherme Boulos, antes mesmo das eleições, Mota, mostram que será um governo do PT mais PT raiz, mais década de 80. Eu não tenho essa esperança. Infelizmente, eu gostaria muito de estar errado. Deputado Coronel Tadeu, sua pergunta. Professor Alan, bom dia. Prazer em entrevistá-lo. Nós sabemos que não é o forte do Partido dos Trabalhadores ter responsabilidade com dinheiro, principalmente quando o dinheiro não é deles, o dinheiro é do povo. Eles se incomodam, por exemplo, com a distribuição de dividendos da Petrobras, mas se esquecem que 28% desse dinheiro entra no cofre do Estado. Eles se incomodam, por exemplo, quando as estatais dão lucro e esse dinheiro retorna também aos cofres do Estado. Aí a minha pergunta para você, Alan, é o seguinte: é fácil achar 200 bilhões dentro do orçamento? E de onde poderia se tirar esse dinheiro? Será que o lucro dessas estatais, que eles no passado já furtaram do povo brasileiro, será que não poderia ser incorporado, se atrelar esse dinheiro que dá lucro dessas empresas dentro do orçamento para resolver esse impasse da PEC e da gastança? Bom dia, Coronel Tadeu, um prazer falar contigo. Existe uma ideia de que o governo ele tem um dinheiro infinito. E, na verdade, o Estado ele não produz de maneira independente. Quem produz é o setor privado e o Estado, basicamente, tem os seus recursos ou de tributações sobre o setor privado ou de empréstimos do setor privado. O governo ele não fabrica riqueza, ele não cria riqueza, ele não produz riqueza. Mas, na cabeça de muita gente de esquerda, tem essa ideia do Estado infinito, né, com recursos infinitos, como se a economia fosse um jogo de soma zero. Eu tiro daqui, para um ser rico, o outro tem que ser pobre. Quer dizer, é uma visão completamente equivocada. Então,
Na verdade, o que está acontecendo aí é que toda essa transferência de recursos para o setor público, só para ter uma ideia, seria na ordem de uma reforma da Previdência. Se passar os 4 anos, a gente está falando de aproximadamente 800 bilhões de reais. 800 bilhões de reais é uma reforma da Previdência jogada no lixo e é uma transferência do setor privado para o setor público. Eu simplesmente estou alocando, eu estou transferindo esses recursos. E como é que a gente vai sustentar esse gasto? Essa é a pergunta. Ou a gente sustenta com mais impostos, numa carga tributária elevadíssima, ou a gente vai sustentar com mais endividamento, que é o que está se configurando. Só para ter uma ideia, se isso passar do jeito que está, a dívida pública do Brasil, só com isso, se não tiver mais nada contratado, chega a 90%, 95% do PIB. É mais ou menos da ordem da dívida pública da pandemia, do que o Brasil se endividou durante uma pandemia. Esse patamar de dívida pública e com a perspectiva de crescimento econômico que a gente tem daqui para frente, nos coloca numa situação de risco de calote. Não é já mais um papo de, talvez um dia. Não, já nos coloca numa situação de risco de calote. Tanto é que as taxas de juros dos títulos públicos, elas subiram quase 3 pontos percentuais nos contratos de derivativos e de títulos públicos em menos de um mês. Quer dizer, é muita coisa. O efeito sobre o preço dos títulos foi tudo lá para baixo. Esses títulos se desvalorizaram. Por quê? Porque o risco ficou muito elevado. O risco de crédito se elevou bastante.